Eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço a vida do apóstolo Fábio, por confiar, por ter esse coração, e eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós, através desse estudo do Evangelho de João, e eu sei que foi necessário que eu tivesse muita ajuda para estar aqui nessa manhã. Eu precisei do Espírito Santo para que Ele me dissesse cada palavra, para que Ele revelasse, primeiramente ao meu coração, aquilo que Ele queria falar com cada um de nós. E eu não sei se você já precisou de ajuda em algum momento. Você já precisou de ajuda? Muitas? Todos nós, é certo que em algum momento da vida, a gente vai precisar de algum cuidado de alguém ou de alguma coisa, não é verdade? E vamos pensar numa situação do cotidiano, em casa, quando os filhos, quem é pai aqui sabe, ou quem é filho também sabe quem busca, quando um pai, uma mãe com seus filhos em casa, quando o filho não está bem, quem é que ele procura primeiro? Oi? A mãe, né? A maioria das pessoas disseram isso. É verdade, eu lembro quando meus filhos eram pequenos, qualquer coisinha que saía do controle, eles buscavam a mãe. Mas o pai não serve para nada nessa hora? Serve para ir comprar o remédio, não é verdade? Quando bate aquela fome, quem que também a gente busca em casa? Agora eu ouvi, mãe, mas também, a mãe é verdade, mas também é verdade que tem homens que cozinham muito bem. Eu sou uma negação na cozinha, não sei fazer nada, mas os meus filhos, o Pedro e o Felipe, têm se destacado demais na cozinha, têm feito assim, eles até publicam de vez em quando, pastor até, amém. Agora, quando eles precisam de um cuidado com a manutenção de casa, aí quem é que eles chamam? Quando eu ouço a minha esposa dizendo assim, Má, eu já sei que ela quer ou um furo para pendurar um novo quadro, ou que tem alguma torneira vazando, ou que precisa tocar uma lâmpada, é assim que funciona. Quando a gente está cansado, qual é o tipo de cuidado que você precisa? O que a gente mais precisa é que alguém divida as tarefas com a gente, não é assim? Quando você chega, quando chego em casa, eu já combinei em casa, eu falo, me deixa meia hora sem pedir nada, e esse cuidado é tão gostoso, porque aí você se conecta à sua casa, você relaxou, descansou, e quando a gente vai carregar algo pesado, ontem eu carreguei umas coisas bem pesadas, e a gente sempre procura quem está, alguma pessoa bem forte, você não vem aqui para me dar uma força, não é assim? Agora, e quando a gente precisa de um conselho, quando a gente está em dúvida, aí é que a gente busca um líder, a gente busca um pastor, para que nos oriente, para que nos traga uma condução, para que a gente não tome uma medida errada na nossa vida, não é assim? Amém. Quantos já buscaram um pastor aqui? Amém. Verdade, olha só, é muito importante, e o fato é que não há ninguém que não precise de nenhuma ajuda, em algum momento da vida. E hoje de manhã, não sei que horas você acordou, 5, 6, 7, você precisou de ajuda ou do cuidado de alguém desde a hora que se levantou até agora? Sim? Eu conversei agora há pouco com a pastora Lilian, ela estava explicando, olha, eu precisei do meu esposo para cuidar ali do Matias, eu precisei do meu cunhado porque eu ia fazer a abertura da transmissão online. Conversei com a Bruna, ela falou, olha, as meninas prepararam um café. Todos nós, quando damos qualquer passo, é necessário que haja um cuidado, é necessário que você dependa de alguém ou de alguma coisa, não é verdade? Sim ou não? Sim. E aí é que nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes é em meio a uma necessidade que surgem os aproveitadores. Então, o que eu tenho a dizer para você, hoje com essa retomada aqui do estudo do capítulo 10 do Evangelho de João, nós vamos recapitular aquilo que o apóstolo Fábio havia ministrado sobre a primeira parte do capítulo 10, lembrando que é a continuação do capítulo 9 que relata a cura de um cego. Vocês lembram que Jesus curou ali o cego e houve grande alvoroço, os fariseus começaram ali uma grande discussão com Jesus, eles ficaram ali questionando, debatendo com Jesus, e hoje nós vamos seguir a partir do versículo 11, a leitura da palavra de Deus aqui em João 10, vocês estão prontos para ler comigo? Amém. Leia comigo então, diz assim a palavra, aí temos, eu sou o bom pastor
dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. O Senhor diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Duas palavras foram muito mencionadas aqui nesses 4 versículos. A primeira delas, pastor, e a segunda, ovelha. Então olha só, nessa narrativa, Jesus ele usa a linguagem do cuidado, onde o coração do pastor encontra o rebanho. E Jesus segue ali utilizando a figura do pastor e das ovelhas para ensinar sobre esse importante relacionamento que nós vamos ver nesse estudo. Pastor e ovelhas, ambos são uma figura de linguagem muito utilizada por Jesus para elucidar o cuidado dele conosco. Sabe, a Bíblia traz vários exemplos com esses comparativos, trazendo a realidade do cotidiano, das pessoas que viviam no mundo naquela época. Aquela era uma sociedade marcada principalmente pela agricultura, pela pecuária, pela pesca, pelos trabalhos manuais, e ali Jesus se identifica como o bom pastor. Ele disse no verso 11, eu sou o bom pastor. Quem foi que disse? Jesus disse, ele usou o exemplo de um trabalho, de um ofício muito importante naquela época, e ele usou esse exemplo para revelar que só ele, diga só ele, só ele tem a presença que prevalece, só ele, diga comigo, só ele tem a presença que prevalece. Esse é o cuidado, queridos, que não recua diante do perigo. O bom pastor é o que permanece cuidando, não tem interrupção, não tem fuga. Jesus não foge quando a nossa vida está um caos, ou quando nós estamos em perigo. Você já viveu o caos? Você já viveu uma situação de perigo? Jesus não foge dessa situação, e eu sei muito bem disso. Eu creio que você sabe também. Quando eu estava preparando esse estudo, o Senhor foi ministrando meu coração, e eu lembrei de algo que minha mãe sempre me contou, e uma situação que eu vivi quando eu ainda era bebê. Eu sofri um acidente doméstico. Eu estava na fase de aprender a andar. Os pais que têm filho aprendendo a andar, tirando a dor nas costas, que você fica agachado, quanto trabalho dá, não é verdade? Um descuido, e num descuido desses, da minha mãe, o bom pastor estava cuidando de mim. Vou dizer mais uma vez para você, enquanto houve um pequeno descuido da minha mãe, o bom pastor estava cuidando de mim. Sabe o que aconteceu? Eu escalei um armarinho que tinha no banheiro, e esse armarinho virou sobre mim, abriu um corte profundo na minha testa, e começou a sangrar. Mas esse não era o perigo, o risco maior. Eu estava chupando chupeta, e naquela época, há 50 anos atrás, as chupetas não eram como são hoje. Elas tinham uma argolinha bem pequena, e com isso eu engoli a chupeta. E ali começou um processo de asfixia. E eu comecei. E minha mãe e a pessoa que trabalhava em casa, no andar de baixo, ouvindo. A minha mãe não ouviu, e aquela senhora falou: nossa, que barulho estranho, que som esquisito. Tem tantos sons por aí, deixa assim. E eu, debaixo de um armário pesado, com um corte sangrando, e com asfixia, por conta da argola da chupeta. Mas, num determinado momento, aquela senhora que trabalhava ali em casa, ela falou assim: o que será que é isso? Eu tenho certeza que é Jesus que disse para ela: vai lá ver, corre lá. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Corre lá e salva esse menino. Aleluia. E é por isso que eu estou aqui hoje, por ele, é por ele.
É por Ele que eu estou aqui, é por isso que hoje desfruto da vida, porque Ele me livrou da morte naquele dia. Aleluia! Aleluia! E é por isso que nós vimos lá no comecinho dessa leitura, que o cuidado de Jesus é tão extraordinário que o bom pastor dá a vida, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Foi exatamente o que Ele fez comigo. Diga comigo, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Tem ovelha de Jesus aqui? Tem ovelhas do bom pastor aqui? Então é para você, é para mim esta palavra. Você pode agradecer a Deus por esse zelo, por esse cuidado. Diga obrigado, Senhor. E isso não é algo que foi novo. Não, o profeta Ezequiel, olha só, lá no capítulo 34, no versículo 22 e 23, ele vinha preparando o povo para esse pastoreio, para esse cuidado. A palavra de Deus diz ali em Ezequiel, assim: eu salvarei o meu... O que o Senhor ia salvar? Eu salvarei o meu rebanho, e elas não serão mais saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra, e porei sobre as ovelhas um pastor. A palavra traz um destaque aqui nesse verso, o pastor. Diga comigo, Jesus é o pastor. Ele é o verdadeiro pastor. Sabe, há um comentário que eu quero trazer aqui para você, do bispo britânico Nicholas Thomas Wright, e ele diz assim, olha que definição ele traz sobre Jesus. A definição do verdadeiro pastor é aquele que não está à procura do próprio benefício. Diga aleluia. Esse é o bom pastor. Ele não está preocupado consigo mesmo, ele não está olhando os seus próprios interesses, ele cuida das ovelhas. Agora, se esse é o bom pastor, que não se apega à própria vida, se existe o bom pastor, existe também aquele que não é o bom pastor, correto? Sim. Jesus traz esse exemplo, ele fala do assalariado. Em algumas traduções, eu gosto muito da palavra que aparece como assalariado, como mercenário. E ele diz, o assalariado, ou o mercenário, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Perceba, aqui a gente percebe a diferença do proprietário ou do contratado. Você já parou para fazer uma análise como essa? O cuidado que existe entre o proprietário ou o contratado para cuidar de algo? Já viram isso? Aqui a gente vê a diferença entre o amor e a conveniência. E Jesus faz um contraste entre o pastor que é proprietário, que é dono, e o assalariado, que é o mercenário, que é o contratado. E sabe o que é interessante? A única coisa é que o foco do trabalho do assalariado é ele mesmo. O foco do trabalho dele é ele, é pensando nele, é pensando na sua conveniência, é pensando no seu salário, é pensando no seu sustento que ele trabalha. E o objetivo do seu trabalho não é a proteção das ovelhas. Ele vai lá, bate o cartão, olha, se a ovelha saiu do aprisco na hora que não deveria, ele falou, já deu 18 horas, vou embora, deixa a ovelha lá. Mas o bom pastor não faz isso. Sabe qual é o problema do assalariado, do mercenário, aquele que olha só para si mesmo? É que ele é alguém descompromissado com o plano de Deus. Ele é descompromissado com a obra de Deus. Você tem tido compromisso com a obra do Senhor? Ou você de repente negocia, hoje se der eu vou, se amanhã eu não vou, é assim. Se der hoje eu vou orar, se não der também não tem problema. Diga misericórdia. Agora, por outro lado, o bom pastor, sendo dono das ovelhas, ele se importa com elas de verdade. Ele trabalha pensando nelas e não nele. Olha, está vendo aqui a diferença? Você percebe essa diferença? Tem alguém que aqui é empresário ou tem um negócio, você sabe muito bem o que eu estou dizendo, não é verdade? Quando se o dono não está cuidando, como é que fica o negócio? Jesus é o maior exemplo de pastor, pois só ele foi capaz de nos defender a ponto de dar a sua própria vida pelo seu rebanho. Diga comigo assim: somos ovelhas do seu rebanho. Olha para o lado aí e fala assim: que ovelha bonita que você é.
Que gracinha de ovelha. Agora, é muito interessante você parar, por que será que o Senhor nos chama de ovelha? O apóstolo já trouxe isso nos estudos, porque a ovelha é a maior analogia que poderia ser feita em relação a nós. A ovelha, ela é um animal indefeso, a ovelha é um animal inseguro, é míope. Eu também sou míope, se eu tirar esse óculos aqui eu não vejo nada. Boa semelhança aqui dessa ovelha. E ela não pode alimentar a si mesma, eu também não consigo. A ovelha, é tão interessante essa analogia, que ela é totalmente dependente do bom pastor. Ela é totalmente, nessa analogia aponta para a nossa dependência com Deus. Por isso que o Senhor usa uma ovelha. Diga, eu sou uma ovelha. Eu sou uma ovelha. E presta atenção nisso que eu vou te falar. Existe um enorme contraste entre a onipotência do bom pastor, que tudo provê, e a fragilidade da ovelha, que tudo necessita. O bom pastor é aquele que tudo provê, e a ovelha é a que tudo necessita. Por isso, há esse casamento perfeito. Diga, eu sou ovelha do meu bom pastor. É preciso, você precisa entender que você é totalmente dependente dele. Diga isso para o Senhor. Diga, Senhor, eu sou totalmente dependente de ti. Quantos estão aqui e reconhecem isso? Nós vamos prosseguir com a leitura em João, agora 10, no versículo 16, e o Senhor diz assim, o Senhor Jesus disse assim: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Haverá um só rebanho, diga, um só rebanho, um só pastor. Você lembra qual é a diferença entre aprisco e também a diferença entre rebanho? Rebanho somos todos nós que aceitamos a Jesus em toda a terra, é um grupo de ovelhas, e o aprisco é o local físico. Essa igreja nós podemos dizer que é um aprisco do Senhor, onde as ovelhas se reúnem em diferentes apriscos. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Que tem muitas outras ovelhas reunidas exatamente nessa hora, nesse mesmo horário, em toda a terra, mas que pertencem a outros apriscos, mas sob o cuidado de Jesus. O bom pastor cuida de todos nós. Ele não é como nós, homens principalmente. Se fizer uma coisa, se estiver cuidando de uma coisa aqui, um bichinho aqui, o outro que está do outro lado, o que acontece? As mulheres têm um pouco mais de habilidade, elas conseguem, mas Jesus, ele consegue dar conta de todas as ovelhas, de toda a terra. Ele conhece o teu coração, ele sabe o que você precisa, e essa é a única, essa é a única condução guiada. Só existe um que pode guiar todas as ovelhas, que é Jesus. Sabe como ele nos guia? Como quem é guiado por uma bússola, por um GPS. A voz de Jesus. Você já ouviu a voz de Jesus? Você já ouviu? A voz de Jesus é a bússola da graça. Diga comigo, bússola da graça. E nós seguimos a voz daquele que é o caminho. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Por falar em caminho, eu sei que hoje em dia é comum, nós moramos numa cidade muito grande, não é verdade? Eu sei que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de andar pelas ruas de São Paulo. E quem aqui, quando vai andar pelas ruas, num lugar que não conhece, precisa de um GPS, liga lá o Waze e o Google Maps? Deixa eu ver, faz assim. A maioria, quase todo mundo. Eu sou de uma época que a gente usava guia de rua. Os jovens talvez nem sabem o que é isso. Era que nem uma Bíblia assim, ó. Era bem grande. A gente até decorava a página onde que a gente morava, para onde a gente ia, tinha que ficar parando o carro para contar as páginas, as quadras. E aí quando dava alguma coisa ruim, sabe o que acontecia? A gente tinha que parar para pedir informação. Hoje a gente só pede informação quando a bateria do celular acaba, não é assim? Ih, acabou, e agora? Estou perdido. E eu não sei quantos aqui de vocês já pararam para pedir informação. Eu detesto.
Não sei se é algo dos homens. Nós não gostamos de pedir informação. Minha esposa sempre fica assim: pergunta para alguém, para aí, fala lá. É assim, a sua esposa é assim? A sua mãe é assim, ó. Hoje você está aqui para receber uma informação. Eu tenho uma ótima informação para te dar, para te deixar bem tranquilo e em paz no caminho que você vai seguir. Mais do que saber o caminho, o bom pastor é o caminho. Aleluia, você pode aplaudir a Deus por isso? Mais do que conhecer o caminho, Ele é o único caminho. É lindo demais, não é verdade? Agora, você só precisa estar o quê? Em sintonia com Ele. O sinal ali tem que estar muito bem com esse GPS da graça. E para ouvi-lo bem, você precisa estar bem conectado. E aí não dá erro. Aí é só bênção. Diga, é só bênção. E o bom pastor, que é Jesus, ele se importa tanto com a gente. Diga isso para alguém assim do seu lado. Ele se importa tanto. Mas é num nível de detalhe que você não pode nem calcular. Ele cuida dos detalhes, dos mínimos detalhes. Sabe para quê? Com o propósito de que a gente chegue bem. Mas chegar aonde? Chegar no centro do seu propósito. Alcançar a salvação. Deixar uma vida de destruição e de desgraça. E viver a graça. É por isso que Ele cuida de nós o tempo todo. E é verdade que às vezes a gente até perde a conexão, não é assim? Já ficou meio desconectado? Já ficou meio aéreo? Já ficou meio perdido, sem saber para onde ir, o que fazer? Diga assim comigo: é preciso restabelecer o sinal. E dizer, diga, e dizer, fala comigo, Jesus. Está na tua mão ampliar esse sinal com Deus. Não depende dele, não depende de mim. Você consegue pegar esse sinal se você estiver no deserto, se você estiver no meio do oceano. Não tem falha. É preciso estabelecer esse sinal. Um dia eu precisei desse sinal de Deus. Aliás, tantas vezes, eu vou compartilhar uma aqui com vocês. Um dia eu tinha ido à praia, litoral norte de São Paulo, e passei um dia maravilhoso com a minha família. E eu não sei se você já perdeu alguma coisa no mar. Você já perdeu alguma coisa no mar? Tem alguém aqui que já perdeu? Deixa eu ver. Olha, um monte de gente. Eu perdi um negócio bem simples. Perdi a chave do meu carro. Cheguei cedinho, entrei no mar ali com a chave no bolso da bermuda. Depois sentei na cadeira, fui caminhar, fiz um monte de coisa, estava para cá, para lá. Chegou a hora de ir embora. Vamos, recolhe tudo. A minha esposa Simone falou assim: cadê a chave do carro? E eu procurei aqui, procurei ali, procurei, demorei para assumir, falei para ela assim: perdi. E essas chaves chipadas, não dá para você chamar um chaveiro e falar: ó, faz uma gambiarra aí, liga aí que eu vou embora. Não, eu estava tão longe de casa, uns 300 quilômetros. Falei: meu Deus, comecei a calcular, tenho que pegar um ônibus, ir para São Paulo, pegar outra chave. Ai, Jesus, tinha chegado tão cedo, andei, fui até o carro, voltei, tive que assumir, perdi. E aí foi que eu falei assim: Jesus, eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda de Jesus? Você já pediu ajuda para Ele? Eu falei assim: Senhor, me dá um sinal. Olha o sinal. Onde está a chave do meu carro? Acaso é algo impossível que Deus não possa fazer? Pergunta para alguém ao seu lado: acaso há algo impossível que Deus não possa fazer? Eu, por um momento, achei que achar a chave do meu carro no mar era impossível. Falei: Senhor, me dá um sinal. Sabe o que o Senhor falou para mim? Do jeito que eu vou dizer para você, eu ouvi aqui a voz do Senhor falando ao meu intelecto, ao meu pensamento: dá 30 passos para a direita. Eu fui 30 passos. Aí ele parei, 30, Senhor. Aí ele falou assim: dá 10 passos para frente. Tá bom, comecei a entrar na água, deu os 10 passos. Sabe o que aconteceu? O Senhor falou: abaixa e pega a tua chave. E para a honra e glória do Senhor, eu levantei a minha chave e pude ir embora para minha casa, seguro, são e salvo, porque Ele cuida de nós. Aleluia!
Oh Senhor, mas precisa ter essa conexão. Uma situação, eu estava numa viagem com a minha família, havíamos ido para os Estados Unidos, fizemos algo que o Senhor colocou no nosso coração, porque também precisa ouvir a voz do Senhor, o que Ele quer de você. O apóstolo Fábio falou agora há pouco da generosidade, e nós dissemos, a primeira coisa que nós vamos fazer nos Estados Unidos é visitar uma igreja e ofertar o nosso primeiro dólar. Nossa primeira visita e nosso primeiro dólar foi ali investir numa igreja. E ali apareceu um homem ali, eu até reconheci, era um jogador de futebol famoso, e ele veio, conversou com a gente, estava ali na igreja, ele era envolvido com a igreja, ele falou, tá aqui meu telefone. Eu falei, por que o cara vai, né? Será que ele vai me chamar para jogar uma bolinha com ele? Não tem essa habilidade. E passaram-se os dias, no dia de ir embora, fomos para o aeroporto e perdemos o voo. Ai. E aí, você perde o voo, você não perde só o voo, você fica sem o carro, você fica sem o hotel, já não tinha mais dinheiro. Eu falei, meu Deus, aí saímos ali, perdemos, só amanhã, a mulher do balcão disse assim, só amanhã você vai para casa. Eu falei, meu Deus. E aí, de novo, o GPS ligado aqui, da graça, Senhor, eu quero ouvir tua voz, o que eu falo. Por um momento eu não sabia o que fazer, ele falou assim, lembra do Zapata, aquele jogador? Lembra que ele te deu o telefone? Liga para ele. Imagina você está num país, você não conhece ninguém. Passei a mão ali no telefone, o número, falei, meu amigo, eu sei porque Deus te usou para dar o seu telefone, eu estou em apuros, eu preciso de ajuda. Ele falou, eu estou indo aí. Ele cuidou da gente, ele esteve conosco até o nosso embarque no outro dia. E sabe de uma coisa? Era Deus. Ele sabe o que ele falou para mim? O Senhor me revelou ontem ao meu coração que alguém ia precisar da minha ajuda e eu estava disposto. Ele morava a mais de 1 hora dali de onde nós estávamos. Ele foi e nos ajudou e serviu ali, pudemos chegar são e salvos. Sabe, tem uma outra situação, pode aplaudir o Senhor? Eu preciso orar porque Deus tem umas coisas tão interessantes. Uma outra viagem aos Estados Unidos, nós na hora de ir embora também, sempre tem um mistério na hora de ir embora, o de repente de Deus. E nós estávamos na fila ali para fazer o check-in, tinha um americano, tão rude, e eu acho que o objetivo dele ali era barrar as pessoas, para que elas não pudessem embarcar. E eu via que todo mundo que ele atendia saía triste, e tinha um monte de atendente que falava, não deixa eu cair com esse, não deixa eu cair com esse, não deixa eu cair. Com quem que eu caí? Com ele, já aquele jeitão sério, altão, enorme, bem moreno. E eu falei, olha, eu preciso assim. Ele falou, não, seu voo está com problema. Eu falei, Jesus, eu preciso agora ouvir tua voz. O que eu digo para esse homem tão rude? O meu inglês nem é tão bom assim. Aí o Senhor falou para ele, fala que você é uma ovelha minha. Fala que você é minha ovelha, fala que você é um homem de Deus. Quando ele disse que não, sabe o que eu falei? Olha aqui. Just a moment, please. Listen me. Me ouça, eu sou um homem de Deus. Ele fez assim, ele ficou até pálido. Eu falei assim, eu sei que o meu bom pastor vai te usar para trazer uma saída e uma solução para mim. Sabe o que ele fez? Fiquei meio assustado na hora. Ele fechou ali o computador, encerrou ali o atendimento do seu balcão. Eu falei, o que esse cara vai fazer? Ele falou, onde está a sua família? Ele me pegou pela mão, chamou minha esposa, chamou todos os meus filhos, e sabe o que aconteceu? Ele nos colocou dentro do avião e disse, agora vá. E mais interessante de tudo, sabe por que tinha acontecido isso? Nem tudo é para que você se sinta prejudicado. Eu percebi que aquele homem era uma ovelha desgarrada, e ali o Senhor estava me usando para trazer esse homem para dentro do aprisco. Ele falou, eu me arrependo e vou voltar aos caminhos do Senhor. Dá um aplauso a Jesus por isso. Aleluia. Diga, Jesus nunca nos abandona. Até agora aquilo que nós vimos é um Senhor, um bom pastor que cuida, que zela, que orienta, que fala conosco. Mas agora sabe que Jesus quer deixar muito claro para o meu e para o teu coração? Que só Ele tem o cuidado. Só Ele tem esse cuidado, Ele não se limita quanto à nossa condução do dia a dia, não é só em relação aos nossos dias. Há uma outra preocupação, esse cuidado, ele é infinitamente maior, sabe qual é?
não é apenas guiar a ovelha em paz e em segurança nessa terra. Ele entregou sua vida por um propósito. Leia comigo a partir do verso 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ele ainda diz assim: ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Eu dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. E diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos diziam: ele está endemoninhado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Eu pergunto isso para você: pode? É certo que não. E essa era aquela discussão que Jesus estava com os fariseus. Essa discussão estava tomando ali essa proporção, e havia um grande problema com os fariseus, por causa da religiosidade. Olha o que eu vou dizer para você: eles estavam desconexos, e eles não percebiam que Jesus estava apontando para a troca de lugar conosco, o sacrifício voluntário que nos trouxe vida. O bom pastor, pode colocar esse tópico, leia comigo: a troca de lugar, o sacrifício voluntário que nos trouxe vida. Como vimos, o bom pastor sacrifica-se voluntariamente. Esse é um amor sem reservas, essa é uma entrega que garante a eternidade. É mais do que o dia a dia. Ninguém tirou a vida de Jesus. Olha o nível da sua autoridade. Ele deu a vida e retomou. Jesus não foi arrastado por sacrifício contra a sua vontade, não. Foi decisão dele. Quando ele olhou para mim e para você, ele falou: vale a pena. O tempo todo ele sabia o que ia passar, não foi nenhuma surpresa. Ele sabia que teria que morrer, ele sabia que ele teria que cuidar do seu rebanho. Ele não é um mártir, ele é um substituto. Foi uma troca, ele tomou o meu e o teu lugar. E esse é o amor de verdade. Diga: esse é o amor de verdade. Que amor é esse? O amor de morrer pelo outro. Derramou cada gota do seu sangue por cada uma das suas ovelhas, para que elas não tivessem que morrer eternamente. É dessa morte que o Senhor está falando, não é da morte física. A morte física não é o fim. E a morte de Jesus na cruz é a maior expressão de zelo e cuidado. Sabe com qual objetivo? De nos livrar do sofrimento, não de agora, o sofrimento eterno. Se não fosse o cuidado do bom pastor, esse seria o nosso destino, a morte eterna. E é verdade que às vezes a gente passa por situações difíceis, não é verdade? Sim ou não? Quantos já passaram ou passam situações difíceis? Situações de tribulação, situações de dificuldade, todos nós passamos. E é com esse entendimento que o apóstolo Paulo afirma lá na sua segunda carta aos Coríntios 4,17, ele classifica esses momentos de dificuldade aqui na terra como leves e momentâneos. Diga: leve e momentâneo. Mas ele fez uma comparação, sabe com o quê? Ele compara com a glória eterna, ele compara com a eternidade. Fique tranquilo que aquilo que você está vivendo aqui vai passar. Posso ouvir um amém? Amém. É por isso que a gente precisa tirar o foco daquilo que é visível e temporal. Diga para alguém aí com você, diga assim: tira o foco daquilo que é visível e temporal e foca no que é invisível e eterno. A maior preocupação do bom pastor é exatamente essa, a nossa eternidade. Eu estava com a minha eternidade comprometida. Com 18 anos eu sofri um acidente de carro, tive um traumatismo de crânio e fiquei desenganado, em coma num hospital. E se naquele momento eu perdesse a minha vida, eu estaria no inferno, eu estaria condenado à morte. E sabe o que aconteceu? Não foi mérito algum meu, foi uma ovelhinha de Jesus que ouviu sobre o meu acidente. Você participa de uma intercessão? Você deveria todas as quartas-feiras às 6 da manhã se conectar às intercessões da igreja.
porque uma ovelhinha ouviu sobre o meu respeito. Você já orou por um enfermo? Aquela moça orou pela minha vida enquanto eu estava desenganado. E sabe o que aconteceu? Depois de alguns dias, eu acordei sem nenhuma sequela, porque o bom pastor ouviu a voz daquela ovelha, e ele estendeu o seu favor para mim. Eu fui restabelecido, e por isso vivo para a glória do nosso Deus. Pode aplaudir o Senhor. Olha como é importante a gente ouvir a voz de Deus. Ora por aquela pessoa, sai do teu conforto, vai lá naquele hospital, acorda cedo, acorda às 5:30 da manhã, de quarta-feira pelo menos, e se conecta. Ele não abandona as suas ovelhas, diga isso, Ele não abandona as suas ovelhas, Ele está sempre perto. Sabe por quê? Porque Ele morreu, tomou sua vida de volta, através da ressurreição, e disse: eu dou a minha vida para retomá-la. Jesus tomou a vida, sabe para quê? Se Ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não tinha cuidado para mim e para você. Mas ele morreu com esse propósito de nos salvar, retomou a sua vida e continua vivo, cuidando da gente. Ele cuida tão bem, porque Ele conhece muito bem. Quem conhece muito bem sabe aonde pega. É tanto amor que Ele tem por cada um de nós, Ele nos conhece tão intimamente. Por isso, presta atenção no que eu vou te dizer. Conhecer não é apenas saber sobre. Diga comigo isso, conhecer não é apenas saber sobre, é o vínculo que vai além da informação. Você sabe quando alguém te conhece de verdade? Os cônjuges sabem muito bem. Já viu aqueles jogos de quiz quando umas pessoas perguntam coisas umas às outras? Imagina Jesus participando de um quiz sobre você. Você acha que tem alguma coisa que Ele não saberia em relação aos seus passos? Certamente Ele acertaria todas, até as que vão ainda acontecer. Agora eu te pergunto, e você? O quanto sabe ou conhece dEle? Você só conhece de Jesus? Ou você anda com Ele? Para conhecer mais, é preciso ter mais relacionamento, é preciso ter mais envolvimento. Não é o nível de informação, não, eu leio a Bíblia, eu sei de cor, de Gênesis a Apocalipse, eu sei tudo. Não é conhecer. Também é conhecer, mas é se envolver e se relacionar com Ele. Posso ouvir um aleluia? Hoje a gente vive num tempo em que as pessoas têm tanta informação, é tanta tela, sabe-se tanto de tanta gente, mas poucos relacionamentos são reais. Hoje nós vivemos um mundo do virtual, mas Jesus chama a nossa atenção para a gente viver aquilo que é real. E não adianta ter apenas muita informação sobre Jesus, só isso. Está cheio de teólogo aí que vai para o inferno, porque não tem vida com Deus, só conhece. Não adianta. Para você conhecê-lo de verdade, você precisa andar junto. E quando a gente anda distante e só conhece, é aí que vira religião. É aí que vira algo cheio de formalidades, algo frio, cheio de regras. Sem intimidade acontece isso. E aí, é assim que alguém acaba se tornando um fariseu. A gente fala tanto do religioso e do fariseu, mas só que se a gente não vigiar, a gente se torna como eles ou pior que eles, porque pelo menos eles conhecem. Diga, não é religião, é relacionamento. Que todo demônio de religiosidade que tem agido em meio ao aprisco e ao rebanho do Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Se há qualquer religiosidade te cercando, manda embora, diga, eu mando embora agora da minha vida. Esse demônio foi denunciado essa semana em uma oração intercessória. A pastora Lu me avisou e falou, olha, é um espírito que atua, diga, mando embora. Diga, mando embora toda a religiosidade. Aleluia. E aí, você conhece de Jesus? Ou apenas sabe sobre Ele? Essa manhã é manhã de mudar essa história. Essa é uma manhã de mudar essa caminhada. Quem a ovelha conhece? Quantas ovelhas de Jesus estão aqui?
Será que tem gente que não levantou a mão? Eu não acredito. Quantas ovelhas de Jesus estão aqui? Amém. Aleluia. Então diga, essa palavra é para mim mesmo. Aleluia. Foi Jesus que afirmou que as suas ovelhas o conhecem. E você é uma ovelha do bom pastor. É necessário que você desenvolva e cresça nesse relacionamento com Ele. Sabe por quê? Que nível de relacionamento? Como o melhor amigo que sabe tudo de você, que é presente na hora que você tem uma necessidade. Você liga para quem? Para aquele seu melhor amigo. E você sabe também que Jesus é o seu melhor amigo, e você pode contar com Ele. Você sabe disso? Agora eu te pergunto, quanto Ele pode contar com você? A gente quer tanta ajuda, não é? A gente quer tanto socorro. E quando Jesus te fala assim, vem comigo, eu preciso da sua ajuda. Um relacionamento verdadeiro não é um monólogo. Um verdadeiro relacionamento gera algo precioso, que é a escuta. Você escuta Jesus falar com você? Jesus disse no verso 16, elas, as ovelhas, ouvirão a minha voz. Coloque as suas mãos sobre os seus ouvidos agora e diga, eu declaro meus ouvidos abertos, os ouvidos do meu espírito, para que eu possa ouvir a voz de Deus. Aleluia. Eu não sei se você já ouviu a voz de Deus. Eu já ouvi, e ela é tão doce, ela é tão firme, ela é tão poderosa. E a primeira vez que eu ouvi Jesus falar comigo, eu nem o conhecia. Eu fui convidado a primeira vez a ir a uma igreja. Eu fui no batismo do meu pai, e foi ali no batismo do meu pai, enquanto eu nem o conhecia, estava me recuperando ainda daquele acidente, que eu ouvi Jesus falar coisas tão íntimas a respeito de mim. A apóstola Mara estava aquele dia ministrando ali, os batizandos, os convidados. Eu falei, meu Deus, não tem ninguém com essas características que não seja eu. Eu fiquei inquieto, falei, meu Deus, eu tive certeza que era o Senhor falando comigo. Ainda que eu não o conhecesse, Ele me conhecia intimamente. Ele só estava esperando o meu passo. Eu fiquei tão sedento, eu fiquei 4 horas numa mesa. A apóstola me chamou para almoçar com os batizandos. Eu fiquei 4 horas com ela numa mesa. Ela ficou me falando do plano de salvação, e a minha conversão foi absurda, foi estrondosa. Naquele dia eu virei uma chave e falei assim, agora eu sou ovelha desse aprisco. Eu estou há 29 anos dentro desse aprisco, dentro desta casa onde eu me converti, recebendo sinal, recebendo cura, recebendo libertação, recebendo restauração. Aleluia. Você tem recebido restauração, cura, você tem recebido o enchimento do Espírito Santo. Aplauda o Senhor com gratidão. Com gratidão. Aleluia. A voz do pastor é aquela que nos orienta. Ainda que haja barulho, ainda que haja ruído, talvez a tua vida esteja com tantos ruídos, tantos rumores, e não fica preocupado, porque mesmo ao ruído, a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor em qualquer circunstância, e ele também reconhece a voz de cada uma delas, não importa onde ela esteja. Tem um detalhe: a ovelha, ela não segue estranhos. O que você tem seguido? Quem você segue nas redes sociais? Quem você assina teu nome como seguidor? As ovelhas têm uma outra característica, elas andam juntas, elas andam agrupadas. Diga, é preciso congregar. Eu não sou uma ovelha, não tenho um aprisco meu em casa, eu tenho um dono. E algo que gera alegria no coração do bom pastor, sabe o que é? É quando existe unidade do rebanho. Diga, unidade do rebanho. Nós somos muitas ovelhas sobre a mesma condução. O bom pastor tem um só rebanho, um só corpo. Nós somos um só corpo. Diga, somos um só corpo. E tem um detalhe: independente da placa da igreja, da denominação ou do nome do pastor que você segue, há um único rebanho. Diga, há um único rebanho. E nós não podemos agir com divisões.
Se o teu coração tem sido rondado por espírito de divisão, manda embora agora. Diga: espírito de divisão. Não, mas não tem que ser assim tão passivo. Você agora vai expulsar um demônio. Diga: espírito de divisão, fora da minha vida, fora da minha casa, em nome de Jesus. Diga: somos todos um único rebanho. Diga: é preciso haver unidade no rebanho. Efésios 4, do 4 ao 7 diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Jesus Cristo. Dá um aplauso ao Senhor por essa graça repartida sobre a minha e a tua vida. Aleluia! É a cada um, a cada ovelhinha, cada um do seu jeitinho. Ele nos ama assim mesmo. E a verdade é que Ele se interessa por cada uma. Você pensa: será que Ele se interessa por aquela ovelhinha? Sim, por cada uma. 1 Coríntios 6,20 diz que vocês foram comprados por alto preço. Diga para a pessoa aí ao seu lado: você foi comprado por alto preço. Quando você compra alguma coisa, de quem é o que foi comprado? De alguém que comprou. Então eu tenho uma boa notícia para você: você tem um dono. Você é uma ovelhinha que pertence ao bom pastor. Você pode dizer isso? Há uma leitura no mundo espiritual quando você repete. Diga: eu sou uma ovelhinha que pertence ao Senhor. Ele pagou um preço tão alto, Ele pagou um preço de sangue, cada gota do seu sangue. E por isso é que Ele zela tanto. Quando você compra uma coisa barata, você cuida muito. Se estragar eu compro outro. Mas quando você compra um negócio caro, quem aqui joga o celular de qualquer jeito? Você não cuida, você vai lá, põe bonitinho. Só que isso nem se compara ao preço que você foi comprado. E sabe o que o Senhor faz por esse preço? Se alguma dessas ovelhas se desgarra, sabe o que Ele faz? Muitas vezes Ele vai te pedir uma ajuda. Vamos lá visitar aquela pessoa. Pega o teu telefone, sai da rede social, sai da internet, faz uma chamada, ora por alguém. Ele quer ir contigo atrás da perdida. Sabe por que Jesus não aceita prejuízo? Diga: Ele não aceita prejuízo. Se alguma ovelhinha fica doente, sabe o que Ele faz? Ele pode pedir isso para você, para que você vá a um hospital com Ele. Sabe qual é a preocupação de Jesus? Ele sim quer curar, mas Ele não está preocupado com essa vida terrena. Ele não quer que ninguém se perca e perca a vida eterna. E as pessoas que estão no hospital são as que correm maior risco, porque muitos podem morrer sem conhecer a Jesus. E Ele pode chamar você: vamos lá orar. Diga: Jesus é o dono das ovelhas. Ele é o meu dono. Então, se é assim, deixa Ele guiar você. Deixa Ele te guiar. Entenda de uma vez por todas que Ele te comprou e você é propriedade exclusiva dEle. Aleluia, aleluia. Diga: obrigado, Senhor. Agora a pergunta que fica é esta: temos vivido como ovelhas que ouvem a voz do bom pastor e o seguem? Agora uma reflexão sua: você tem vivido como ovelha do bom pastor? Você tem ouvido a voz do bom pastor? Tem seguido o bom pastor? Ele é o bom pastor, Ele cuida, Ele protege, Ele corrige. Às vezes a gente não gosta, mas é necessário. Acima de tudo, Ele deu a sua própria vida por nós. Jesus não te abandona, não te deixa sozinho, não te deixa desamparado. É necessário entender quem eu sou e entender quem Ele é. Esse relacionamento pastor e ovelha. Entender que Ele está presente todos os dias. Entender que Ele te conhece com intimidade e que se importa com a sua vida presente e a sua eternidade. A minha oração por você nessa manhã, daqui a pouco vamos orar,
é para que você cresça nesse relacionamento, que você permita esse cuidado de Jesus sobre a sua vida. Diga comigo: eu reconheço que sou limitado, reconheço que sou totalmente dependente de Deus. Então sabe o que você faz para receber cuidado? Seja mais íntimo, não entrega para Ele só o tempo que sobra, não faz um aceno para Ele à distância. O bom pastor não ama a distância, ele se envolve. Diga isso comigo: o bom pastor não ama a distância, ele se envolve. Uma ovelha distante, ela está sujeita a todo tipo de insegurança, mas debaixo do cuidado do Senhor, há a esperança, a vida, a salvação e a direção. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É debaixo da sua proteção. Isso sabe onde começa? Não é aqui. Aqui é só uma mensagem que você está recebendo, mas o que você vai fazer com ela? Isso começa quando você chega em sua casa, quando o marido ora pela esposa, a esposa pelo marido, quando os pais oram pelos filhos e abrem mão dos seus próprios interesses para cuidar da família. O bom pastor, ele se revela no meio da família, a família que para, escuta, se aproxima e confia. Isso se estende também a boa parte daqueles que estão aqui, que são os pastores e líderes desta casa. Sabe, esses pastores e líderes que guiam as suas ovelhas também com tanta responsabilidade para reproduzir o caráter e a missão de Jesus Cristo, pastoreiam ovelhas desse aprisco, também com tanto zelo, com tanto cuidado. Você já agradeceu a Deus pela vida do seu apóstolo, seus apóstolos, seus pastores, seus líderes? Faça isso agora. Você ora por eles. É tempo de aproximarmos, de elevarmos a um novo nível esse relacionamento. Entenda que você tem um dono, entenda que você tem um pastor, entenda que a sua vida não te pertence mais, ela pertence ao bom pastor. Essa semana você vai também praticar aquilo que você ouviu hoje. Leia comigo. Separe um tempo nesta semana, um tempo de qualidade, para fortalecer seu relacionamento como ovelha do bom pastor. Você vai separar um tempo de qualidade, não o que sobra, não o que resta. Nesse tempo você vai refletir se você tem apenas informação sobre Ele, ou se de fato o conhece e tem vivido um relacionamento real e íntimo com Ele. Durante esse tempo, disponha-se a ouvir a voz do seu pastor, por meio da leitura da palavra, por meio da oração e da adoração, através de um louvor. Separe um tempo de qualidade para isso, e faça o seguinte: anote tudo o que falar ao seu coração, e responda também a isso. Não é só ouvir, é responder. Responda a isso com uma ação concreta de aproximação, e aí você vai colocar essa ação em prática, ainda nessa semana, como resposta ao que o Senhor lhe mostrou nesse tempo de reflexão, leitura e oração. Eu sei que essa semana Deus vai te levar a lugares que você nem imaginou. Fica atento à sua voz, porque Ele vai te levar a orar, e o milagre vai acontecer através da sua vida, porque Ele opera em você e através de você. Dê um forte aplauso a Ele. Aleluia.